Fala, meus amigos, aqui Gilvan Júnior em mais um Testemunhando Cristo, e hoje eu tenho a honra de trazer aqui um amigo, um irmão, se tornou um irmão mesmo em Cristo, Davi Cruz. Davi é um cara que, desde a minha caminhada na nossa igreja lá na Manancial, ele sempre esteve junto, né? A gente fez radical junto, e ele vai estar trazendo aqui, pessoal. Davi passou por muita coisa, ele tem muito testemunho. Você que está chegando agora, fica no vídeo porque você vai ser impactado com a história do Davi. Eu vou jogar aqui a bola para ele já, para ele se apresentar, tá? Porque eu estou ansioso para ouvir novamente essas histórias aí. Eu tenho certeza que você também vai ficar feliz com isso aí. Davi, se apresenta aí. Opa, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Esse Jesus que é maravilhoso, que é bom, que transforma, que cura. Agora, esses momentos aqui que o Gilvan está me dando essa oportunidade, né, de contar um pouco da minha história. Vamos começar. Meu nome é Davi Ramos da Cruz, nascido em 1963, tá? Meus pais, né, evangélicos, morando ali perto da regional ali de Campo Grande, ali onde tinha a igreja Batista Nova Bereia ali. A igreja em si, nos fundos da igreja dava para minha casa, tinha um portãozinho, né? Então tem minha família, 8 irmãos, então, 5 homens. O berço foi sempre cristão. Sempre cristão. Que maravilha. Sempre cristão. Uma família de 8 pessoas, cristão, e todos eles flamenguistas também. É cristão e flamenguista. Mas vamos lá, o restante da apresentação. Meus irmãos, família de 8 irmãos. Meus pais criaram a gente, né, no Evangelho. E tem momento da nossa vida que a gente vai e desvia, mas teve 2 irmãos só que sempre permaneceram no caminho do Senhor, os outros se afastaram como a mim, entendeu? Tenho 62 anos, tá? E agora eu estou na Manancial desde final de 2018. Vamos entrar nos testemunhos, mas não, segura mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais de você um pouquinho aqui. Hoje, Davi, o que você faz hoje? Você ainda trabalha, você está aposentado, você só vive pro reino? O que você faz hoje? Hoje, graças a Deus, eu até vou falar no meu testemunho mais na frente, hoje Deus me presenteou uma aposentadoria. Deus faz tudo de uma forma perfeita. Hoje sou aposentado, sou pai de 4 filhos, 2 filhos, né? Do primeiro casamento, que eu fui ser separado, e também nessas idas e vindas que eu tive aí no mundo aí, eu tenho 2 filhos também, mas os amo de coração, e é isso aí, Giovanni. É propósito, né? Tudo é propósito de Deus, né? Tudo tem propósito. Tudo tem propósito e serve para nos lapidar e pra gente crescer. Com certeza. Tá pronto para começar? Tudo pronto, um pouco nervoso, né? Porque se começar, vai fluir. Mas não, o Espírito Santo está no controle do comando, com certeza, Giovanni. Eu não vi a hora de chegar esse momento, Davi. Eu vou pedir para que você comece do início. Eu sei que você tem vários testemunhos, mas tem um que realmente impactou e foi crucial, né, para a sua vida tomar aquele rumo e você viver totalmente para Cristo, né? Então, assim, vamos voltar um pouquinho lá atrás, vamos do início, para você começar a falar como é que Deus agiu na sua vida desde o início. Gente, talvez, tipo assim, algumas situações que a gente vou descrever aqui, talvez fosse até motivo de eu me envergonhar, de guardar para mim por tudo que eu passei, mas não, eu tenho que descrever o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, de transformar a vida de uma pessoa. Então, esses minutos que nós vamos passar aqui, então eu vou ter a oportunidade de falar para vocês o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida. Eu, nascido, né, e criado no lar evangélico, sempre tem aquela fase, né, que a criança, né, você deve ensinar a criança os caminhos que ele andar, que ele nunca vai se desviar, vai ter que ser temor e tremor a Deus. Então você assimila aquela coisa do evangelho, fica enraizado. Mas por volta de 15 anos, 16 anos, essa idade de adolescente, o que acontece, Giovanni? A gente quer conhecer o mundo, que o mundo tenta a gente com vários prazeres que hoje eu reconheço que, em comparação ao que Deus pode fazer na nossa vida, não tem
Não tem, não tem como descrever, entendeu? Mas como eu estava falando, né? Nasci e criado em um lar evangélico, aos 15 anos já afastei, há momentos estudando, aos 18 anos, negócio de quartel, aí sobrei aí na hora de trabalhar. Meu irmão era chefe de um setor lá na Casa das Sendas, Comércio e Indústria. Quem é mais novo não vai lembrar. A Casa das Sendas, Comércio e Indústria, ali perto da delegacia, ali em Campo Grande, descendo do viaduto, onde eu açaí. Entendeu? Então, é o primeiro emprego meu, com 18 anos, 19 anos, tinha resolvido o problema de quartel, comecei a trabalhar ali. Ali que começou a minha caminhada fora dos caminhos do Senhor. Porque nós, Gilvan, nós nos afastamos do Senhor, mas o Senhor nunca se afasta da gente. É verdade. O primeiro livramento que Deus me deu foi ali naquela Casa das Sendas, Comércio e Indústria. Eu era responsável pelo fechamento das caixas ali, no final dos dias, né? Sabe que é responsabilidade. E naquela época você trabalhava só com dinheiro. Então aí tinha aquele negócio de carro da Brinks, pegar e tal, malote, essas coisas todinhas. Eu estava responsável pelo fechamento das caixas, então estava na hora de fechar as caixas e o carro da Brinks, para pegar o dinheiro no escritório, estava chegando. E no caso da menina da Caixa 1, eu lembro dela agora, até o nome dela, Selma Pimenta. Se Selma Pimenta estiver viva, dá ok, Selma Pimenta. E o menino chamado Valmário, menino de aproximadamente 18 anos, garoto novo, tinha uma filha. Falei, ela me chamou para fechar a caixa dela. Eu falei, Valmário, vai lá, fecha lá. Quando o Valmário se encaminhou para fechar a caixa, o carro da Bix entrou e os bandidos entraram, né? Correndo, tiroteio. Eu fui chamado para fechar o caixa, eu não fui, mandei ele ir. E o que aconteceu com ele? Ele estava na linha de tiro, ele levou um tiro, morreu ali na hora. Meu Deus. Na hora. Ali Deus ceifou uma vida, mas poupou a minha vida, que eu acho que ele tinha planos futuros para minha vida. Ali, a primeira vez, ele estava batendo na porta, que Deus não invade território, ele bate a porta. Ele bateu na porta. Mas eu, mesmo assim, não abri para ele entrar. Então, entre vidas e vindas, casei, mas vivi uma vida dissoluta, Gilvan. Sabe, por uma pessoa nova, tem um filho novo. Em termos de responsabilidade com a casa, eu sempre fui muito responsável, nunca deixei faltar nada na minha casa. Mas em responsabilidade com o marido, com o pai, eu deixei muito a desejar em relação ao quê? Aos prazeres do mundo. Aí o que aconteceu na minha vida? Meu ponto fraco, bebida. Outro ponto fraco, mulher. E aí, quando você está sem Jesus, o diabo brinca contigo. Ele brinca, né? Ele usa a sua fraqueza, né? Sempre assim. Certeza. Antes de a gente entrar nesse segundo testemunho, que eu já sei que vai vir outro, só um adendozinho que você falou ali que Deus usou, né? Ceifou uma vida, né? Com certeza a gente não entende, porque a gente de uma maneira, a nossa mente é tão pequena que às vezes a gente não consegue entender a grandiosidade que Deus olha lá na frente, né? Então, essa é a maneira de Deus trabalhar, né? Às vezes a gente fica triste, Deus ceifou uma vida, mas o que é a nossa vida aqui para o que espera a gente lá do outro lado, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi isso no caminhar com Deus é que não importa o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer se tiver no propósito dele de salvar muitas outras vidas, né? Então, assim, a gente vê que uma vida foi, entre aspas, perdida, né? Na verdade, se ele estava em Cristo, ele ganhou a vida eterna, né? Então, com certeza, Deus agiu dessa forma para que você viesse para ele e salvasse muitas outras vidas, né? Então, essa é uma maneira de Deus trabalhar que quem está na carne ainda não consegue entender, né? Mas com certeza, no caminhar, vai entender. Mas vamos lá agora. Vamos lá. Então, gente, aí foi uma das primeiras experiências que eu tive, até só também dando um adendo, né, nessa questão na própria Sendas mesmo. No dia 24 de não lembro exatamente do ano, o gerente me pediu para me levar a esposa dele, né, num lugar e depois eu voltar com o carro dele, sendo que quando eu estava voltando, eu deixei a esposa dele lá em casa, em Realengo. Quando eu estava voltando com o carro dele, teve um acidente de carro comigo, um sinal e tal, uma colisão.
uma colisão. A colisão foi tão grande que a outra parte do carro, que era uma Kombi, veio a óbito. Nossa. Veio a óbito. E eu não aconteceu nada comigo. Meu Deus. Não aconteceu nada comigo, tanto que eu fiquei meio desolado assim, meio assim, entrei em transe, né, sentado, que assim, eu só vi quando o bombeiro bateu assim, aí eu voltei assim, estava em estado de choque, voltei aqui assim, e eu senti que uma mão assim estava segurando para me fortalecer. Mais uma vez, Deus me dando livramento, batendo na porta. Agora vamos lá, porque tem muito mais coisa aí pra gente conversar. Então, Deus é tão bom, né, que eu trabalhei nas sendas, mas eu sempre quis ter um emprego público. Eu sempre quis ter um emprego público. Porque o comércio era muito puxado e tal. E eu sempre pedi a Deus, mesmo vivendo uma vida de pecado, eu tinha temor a Deus, eu confiava em Deus. Então eu pedi a Deus para Ele me dar um emprego público. Aí depois eu trabalhei na Cozigo um certo tempo, trabalhei, depois da Cozigo eu fui para Michelin e tinha feito para a Conlurb. Era emprego público. Deus me deu esse emprego público. Eu trabalhando 6 meses na Conlurb, eu tinha feito há um tempo atrás uma prova para a SEDAI. Mas independente do pecado, Deus está cuidando de você. E Ele escuta as tuas orações. Ele dá além do que pedimos e pensamos. Não era aquele emprego ainda. Deus me deu um emprego depois da SEDAI. Então, em 1990, eu entrei na SEDAI. Que era um emprego que eu queria, um salário melhor, plano de saúde, uma vida que eu podia proporcionar uma vida mais confortável para minha família. Só que além de eu poder dar uma vida mais confortável à minha família, também existia o outro lado, que você tinha uma condição melhor e automaticamente as farras, as noitadas eram maiores também. Vivendo na carne, né? Vivendo na carne. E você pede e depois você esquece que aquilo Deus te presenteou. Você simplesmente continua vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Ingratidão, né? Ingratidão. Ingratidão porque literalmente, Giovano, tal qual Paulo, literalmente, o diabo, ela coloca uma venda nos nossos olhos. E a gente não tem, tipo assim, discernimento nenhum, capacidade de saber que nós estamos pecando num processo assim, cada vez mais pecador. Não existe pecado grande e um pecado pequeno, mas a gente vai cometendo certos erros daqui, certos erros acolá. Então, né, nessa questão aí que eu consegui, nesse emprego e tal, muito feliz, mas sendo que a minha vida também, em relação a adultério, ficou muito maior. Fui trabalhar em Duque de Caxias. Com mais poder aquisitivo, né? A minha vida de adultério ficou muito grande em relação a essas questões. Aí o que acontece? Chegava de madrugada, muita briga em casa, essas coisas todinha, e eis que pintou a primeira separação. É inevitável. Hoje eu tenho esse discernimento de saber o quê? Que quando Deus não é centro de uma relação, de um casamento, as possibilidades de que esse casamento não dá certo é muito grande. Significa, gente, não estou falando que vocês que estão casados que não dá certo, não. Eu estou falando por mim. Por quê? Mais na frente, eu vou contar para vocês quando eu tive um relacionamento em que Deus passou a ser centro desse relacionamento, eu tive um outro comportamento e uma outra visão. Então, quando eu estava nessa questão, então houve a primeira separação. Teve a separação, aí fui para casa dos meus pais, da minha mãe, no caso. Já tinha filhos? Não, deixei meus filhos, a gente fica cego. Eu tinha 2 filhos, João. 2 filhos, então eu agora diante aqui o microfone, né, tem essa possibilidade de falar em público. Eu já tive a oportunidade de falar com eles para eles me perdoarem. Por aquele período em que a gente, hoje eu sei, né, através até dos cursos que a gente fala na igreja, deu ao máximo, a ausência da figura paterna na família que causa, mas graças a Deus, eu também agradeço a minha primeira esposa, uma mulher sábia,
Eu morava, Gilvan, morava no Cesarão. Eu deixei meus filhos no Cesarão, na comunidade. Pra você ver como o diabo cega, cara. Eu deixei meus 2 filhos com uma mulher na comunidade. Porque já estava com envolvimento, já engatilhado mais ou menos, com uma dessas pessoas aí e tal. Então eu deixei. Então, de antemão, eu tenho certeza absoluta que eles já me perdoaram. E nesse inteirinho também, dessas questões aí, eu tive 2 filhos também fora do casamento. Então, eu também peço perdão a esses 2 filhos meus também. Entendeu, João? Aí é complicado. Aí o que acontece? Você sai de uma relação, aí daqui a pouco você está em outra. Está entrando numa relação. Só que eu entrei numa relação em que eu sempre tive essa questão do temor a Deus. Então, quando eu me relacionava com as pessoas, a primeira coisa que eu falava, olha só, eu já fui evangélico e tal. Comecei a me relacionar com a pessoa, eu falei assim, você não tem nenhum envolvimento com o espiritismo, não, eu não gosto disso, não sei o que lá. Mas aí o inimigo o quê? Ele tá de revolta. Buscando quem tragar. E a gente está fragilizado. Ele entra na nossa vulnerabilidade. Eu vulnerável. Eu tinha pessoas que oravam por mim. Então, esses livramentos, esses livramentos que eu estou tendo, não foi em vão, não. Esses livramentos tinha alguém orando por mim também. Aquilo que você falou lá atrás, né? Que a importância de ensinar o menino no caminho, né? Ou seja, você tinha a palavra dentro de você, porém, né? Você estava vivendo uma vida de pecado, né? Isso. Só que mesmo assim, você tinha aquele temor, que você se preocupava, né, com a pessoa com que você ia se relacionar, só que, via de regra, você também estava no erro, né? Com certeza. E o inimigo, ele usa aquilo ali para poder a brecha, né? Isso. Aí, resumindo, me envolvi com essa pessoa, mas na frente eu fui saber que essa pessoa, ela era espírita. Essa pessoa espírita estava envolvida como pessoa espírita. Nada contra o espiritismo, nada, mas só que aqui a luz e trevas, sim, a gente sabe que não combinam. Sendo que eu tinha me envolvido, já estava envolvido, mas também, em momento nenhum nesses relacionamentos, eu mudei meu comportamento. Nesse segundo relacionamento também vivi uma vida desregrada e dissoluta. Também bebida, adultério. Por quê? Como a gente... O inimigo, ele trabalha na tua fragilidade. Quando o homem é frágil por mulher, ele trabalha com mulher. Se é frágil com bebida, se é frágil com droga e qualquer outra situação, ele vai ofertando. E essas ofertas que tem, dessas idas de escola de samba, pagode, então isso aí se oferece. Hoje em dia, então, a facilidade que tem, gente, de a gente ver a pessoa chegar, chegou, pegou uma cerveja, botou assim. Hoje em dia você não precisa falar com ninguém, as pessoas já têm assim a facilidade. Ou você está tocando nesse assunto, porque tem muita gente que de repente está vendo isso e pratica esse tipo de coisa e acha que não tem nada a ver, né? De não tem nada a ver, o inferno tá cheio, né, hoje. Isso, né? Com certeza. As pessoas acham que, não, é só um copinho, né? É só um pouquinho, isso não me deixa bêbado, não me deixa... Não, é melhor você nem chegar perto. Com certeza, né? Com certeza. Então, ele oferece esse espaço, você vai absorvendo, e você vai se envolvendo. Sendo, Gilvan, que você chega bêbado, fica doidão, depois de uma noitada com uma pessoa e tal, você chega naquele momento de alegria terrena, alegria carnal, mas no outro dia, Gilvan, é uma depressão profunda. Porque o inimigo assim, ele te oferece, depois ele te acusa. Tá vendo? Olha só, o que você fez? Olha só, você estava com dinheiro, tanto aqui, só gastou. E agora você vai fazer o quê? Para comprar as coisas na sua casa. Ele te oferece, depois ele te acusa, ele é acusador. Então, eu vivi essa vida dissoluta. E fui pro segundo relacionamento e tal. Mas na frente também não deu certo. E voltei para a casa da minha mãe. Sendo, Gilvan, a certeza absoluta é que essas coisas respingam na tua família. Existe uma pessoa chamada mãe que ele quer o melhor para seu filho e ver seu filho sofrendo. Mas só que minha mãe era uma mulher de oração e ela não desistiu, não só de mim e de todos os filhos, porque, como eu falei para você, não só eu, mas
Um irmão meu só ficou na igreja e nós 4 fomos afastados. Através das orações dela, o primeiro voltou para a igreja. Benção. Depois, o segundo voltou para a igreja, que vivia uma vida, todos nós vivíamos uma vida assim, totalmente desregrada. Aí faltava só eu e meu irmão, só voltar para a igreja. Então, de acordo com essas idas e vindas minhas, né, eu estava lá dentro, nessa questão aí, e o tempo foi passando, eu trabalhava ali no... Nós vamos entrar agora nessa questão. Teve alguns livramentos, para a gente entrar, teve alguns livramentos de morte também, em relação no caso do adultério que eu cometia. Eu me envolvi com uma mulher que o marido dela era ex-PM, então fui para casa dessa mulher e tal, e depois eu saí, sendo que 5 minutos depois que eu saí, o cara entrou. Cadê fulano? Fiquei sabendo isso depois. Livramento de morte. Eis que bate a porta. Ele batendo na porta, ele dando livramento. Mais uma vez. Depois, também me envolvi com uma outra mulher do trabalho. Eu nunca tirava licença-prêmio, Eu tinha licença-prêmio pra caramba pra tirar. Quando eu saí do trabalho, aí perdi minhas licenças-prêmio, eu tinha quase 1 ano de licença-prêmio pra tirar. Eu nunca tirei, eu era um cara festeiro. Chegou um mês de dezembro, não sei por que cargas d'água eu simplesmente tirar a licença-prêmio. Era um mês de festa, mês de cachaça. Eu falei assim, cara, mas eu tirei licença. Depois, mais na frente, está nos propósitos. Aí a gente vai saber o que realmente ocorreu. Eu tirei licença nesse mês. Eu estava em casa, daqui a pouco um amigo meu me liga. Davi, cuidado, que o marido de fulana veio aqui para te matar. E ele descobriu onde você mora em Campo Grande. Ele está indo para aí. Gilvan, morava com a minha mãe e minha irmã. Meu Deus. Morava com a minha mãe e minha irmã no meu coração, mas Deus me deu direção, né? Tem um cunhado meu e minha irmã que quando tem essas coisas assim, eles sempre o alicerce, eles sempre seguram. Aí eu peguei minha mãe, peguei minha irmã, levei pra lá. Eu falei assim, cara, se fui eu que fiz a coisa, eu vou ficar aqui, eu vou ver o que vai dar. Gilvan, sabe o que você... Tinha um cachorro lá em casa. Cara, não dormia não. Quando o cachorro ficava latindo, eu falei, tem gente. O alarme, né? Alarme, tem gente. Mas, Gilvan, mais uma vez, depois de muita ameaça, eu passei um final de ano horrível, com muitas ameaças telefônicas e tal, e depois deu para retornar com a minha mãe para casa, e muita ameaça telefônica e tal, e eu tinha que voltar. Eu estava em dezembro, em janeiro eu tinha que voltar, eu tinha que fazer o mesmo trajeto. Eu era uma presa fácil, que se realmente Deus não tivesse me dando livramento, eu era uma presa fácil de chegar e o que a pessoa foi fazer naquele momento, fazer uma outra hora. Mas só que é que Deus, mais uma vez, batendo na porta, me dando livramento, e eu não abri ainda com o coração endurecido depois desse livramento. Então agora, efetivamente, Gilvan, hoje eu tenho a certeza absoluta que seria a última chance que o Senhor estava me dando quando Ele me colocou nesse vale. Um vale que hoje em dia eu conheço um lado da vida em que, nesse momento, Gilvan, existe um submundo que está vivendo em condições super atípicas. Mas vamos lá. Eu trabalhava no setor de jurídico da empresa, tá? Isso então, já na cidade. Na cidade, isso. Trabalhando no setor. Eu emprego que você sempre tinha sonhado, né? Entrei como marcador de hidrômetro, mas depois o marcador de hidrômetro foi extinto e tal, aí me aproveitaram no setor jurídico da empresa. Então, abençoando. Eu representava a empresa junto à Procon, junto ao juizado, tinha muito assim, lidava com muitos advogados, com muitos juízes e tal. A primeira vez só que eu fui lidar com juiz, é um medo, mas depois esse medo acabou, né? Então eu fui trabalhar nesse setor que fazia acordos de verba, acordos de cancelamento, acordos de N situações, jurídico, a gente tinha autonomia para fazer isso, entendeu? E o que ocorreu? Eu fui envolvido numa questão de corrupção passiva, em relação ao que eu estava levando dinheiro para facilitar algumas situações dentro da empresa. E eu recebi uma intimação
recebi uma intimação que eu teria que prestar um depoimento e tal, data tal. E nessas questões todinha, eu já estava no terceiro relacionamento meu, já estava morando com uma outra pessoa. Recebi essa intimação. Fui intimado para fazer o depoimento, fiz o depoimento, constituí um advogado, estava pagando advogado. Então, prestei um depoimento e fiquei aguardando, trabalhando normalmente. Eis que um dia, Gilvan, eu, como sempre, estava acordando, estava tomando meu banho para ir trabalhar, só que aqui, quando eu estava dentro do banheiro tomando banho, aí... Polícia, abre aí, polícia. Aí deu tempo da minha companheira na época, abriu a porta, a polícia, tá preso, não sei o que, tal, tem arma aí, tem não sei o que e tal. Aí, uma cena de filme. Uma cena de filme que, tipo assim, quando eu até esqueci de citar também um outro presente que Deus me deu. Deus em 2017, como eu tinha falado, como eu sou aposentado, em 2017 para você eu me dar um presente de aposentadoria. Que benção, hein? Tinha me aposentado em 2017. Sendo que em 2017 que começou também essa investigação. E eu estava trabalhando normal. Depois que eu fui ver que o processo começou em 2017. 2017 eu me aposentei e tal. E aconteceu essa questão, foi em 2018. 2018 que eu fui prestar depoimento e tal. Ficou essas questões todinhas. E foi... Os caras chegaram, me levaram, me algemaram, eu morava num condomínio em Paciência, levaram, me algemaram. Gilvan, dessa vez, a batida da porta não foi do Senhor. A batida da porta foi da polícia. Mas o Senhor estava batendo na minha porta. Eu não estava dali naquele momento com o coração tão endurecido. Eu abri minha porta para ele. Gilvan. E apesar daquele momento de dificuldade que eu estava vivendo, eu falei minha companheira para ligar para o meu advogado, e depois chamei familiares, mas aquele momento que eu estava vivendo, a partir daquele momento que eu entrei naquela viatura, uma paz que era irreconhecível, incompreensível o que estava passando na minha vida. Uma paz que excede todo entendimento, né? Gente, tipo assim, era uma questão que todo mundo podia estar desesperado, chorando. Não, eu entrei no carro, do jeito que eu tô aqui, Giovanni. Bota a mão aqui, botei a mão, tá aqui, vamos descer. Desci. Mas só interrompendo rapidinho, nesse inteirinho aí, você já estava tendo esse processo de amolecer o seu coração, ou foi por causa dessa batida da polícia que mudou? Não, Gilvan, olha só, desde o primeiro relação lá atrás, minha esposa era da Manancial. Veio um processo. Eu frequentava o Manancial. Minha esposa era do Manancial. Meu filho foi do Manancial. Meu filho foi do grupo de louvor do Manancial. Entendeu? Então, eu frequentava, eu frequentava, mas o coração, palavra não entrava no coração, você entrava no ouvido, saía no outro, não entrava. Mas eu, tipo assim, eu sempre fui de ir nos cultos, às vezes, quando me convidavam e tal. Então, esse processo estava trabalhando, mas amadurecendo. Só que aqui é onde o coração dura. Até que nesse momento, esse processo chegou, e hoje em dia eu tenho a certeza absoluta que era a última chance, que Deus é um Deus de oportunidade, a gente erra por nossas escolhas, muitas das vezes, Ele nos dá a oportunidade. Então, daqui a pouco, Gilvan, tá eu chegando, sabe o que? No sistema carcerário, cara. Meu Deus. Sistema carcerário. Aí eu chego em Benfica. Primeiro eu entro num depois que eu fui lá para Benfica, eles colocaram na cela, essa cela lá em Benfica, eram 2 pessoas só, que eles botam para Benfica para depois você ir pro presídio na cidade da polícia, porque na cidade da polícia é triagem, depois você manda para Benfica. Então, eu estava lá, quando eu estava lá, né, na cidade da polícia, veio 2 colegas meus que trabalhavam. Alô, Dantas, você lembra disso? Dantas e falecido Zulu, vocês estiveram lá me visitando, eu lembro das tuas palavras, Dantas. Davi, eu não compreendo por que você está assim, essa tranquilidade, falando que está tudo bem. Está tudo bem, Davi. Não, se fosse eu estava desesperado aqui. Não, mas falei, não. Aí não falei Deus estava no controle, que até então não tinha esse discernimento. Não, eu falei assim, não, mas está tudo tranquilo, tudo bem. Ele
lembra desse fato, né? Aí foi que eu fui realmente pra Benfica. Chegando em Benfica, né? Dentro do trajeto você vai numa, tipo daquela diretora dele lá, que eles eram uns caras que vão preso, vai passando em um monte de delegacia. Famoso tamborão, né? Só que aqui tem uma hora, cara, que não tem pra ninguém. Mas aí para numa delegacia e ainda mais dois. Você já chega lá, né? Ih, rapaz, aí chega lá. Chega lá e tal, aí tem aquele negócio de tirar foto, igual filme mesmo, cara. Sim. Igual filme, eu falei assim, gente, Davi, você tá passando por isso. Parecia tipo assim que eu estava sonhando. E passa um filme na cabeça, durante esse trajeto ali, passa tudo que você viveu. Não, cara, é engraçado que quando eu estava na Avenida Brasil, o trajeto, tipo assim, eu parecia que eu estava em transe. Tipo assim, quando chegou lá também parecia, desde que eu tava vivenciando aquilo, mas parecia que eu tava meio em transe. Parecia que eu estava em transe. Aí, tipo, os caras tirando foto, mas depois eu me liguei assim, gente, parece que eu só vi esse negócio em filme. E agora eu estou vivenciando um momento igual a esse. Aí tal, aí me levaram literalmente para dentro de uma cela. Uma cela que também é superlotação, um sistema carcerário superlotado. Comida de presídio, Senhor. Hoje, Senhor. Oh, Deus. É pior do que a gente imagina. Oh, Deus. Cara, eu tô falando pra você hoje. Eu fico imaginando, tem horas que eu paro pra imaginar que a gente está aqui conversando. Tem gente que está vivendo em condições subhumanas, cara. Convivendo com um rato. Meu Deus. Quem não sabe o que é boca, quem sabe o que é boca do boi? Boca do boi, não tem banheiro, não é boca do boi. Quando você vai na boca do boi, você escuta os barulho do rato. É assim mesmo, cara. É desse jeito. Então é uma superlotação. Só que aí, quando eu cheguei lá, Gilvan, existia um grupo que fazia culto todo dia à noite. Falei, é que esses caras que eu vou colar. Gilvan, mas neste lugar tem sempre um emissário do diabo. Acredito que até mais de um. Mais de um, mas teve um, cara, que exatamente, Gilvan, o cara, ele passava, era um baixinho, ele passava olhando pra mim, ele queria que eu falasse alguma coisa, me tirando de cima e embaixo, me tirando de cima, e olhava, andava pra um lado, me tirando de cima. Assim a ponta. Você via que era. Eu já estava com um pouco de discernimento, você via que era o inimigo incorporado. Mas eu afrontando para eu chegar, falar alguma coisa para ir dali para acontecer algo pior. Então aí você lidar com pessoas de todo tipo, você começa a conversar, tem que se relacionar. Se acontecesse ali, gravaria, né? Isso. Né? E você, tipo assim, ou bem ou mal, você tem que se relacionar com pessoas. E um conversa com outro, você tá sabendo que um estrupou, outro matou, outro roubou o banco, outro era pedófilo, outro é não sei o quê. Aí, e nisso, quando tu chega, tem uma comissão para saber o que você fez. Os caras aí tem sempre uma liderança, né? E aí? Qual foi a tua aí? Tu rodou por causa de quê? Falei, Senhor, falei, não, tem um envolvimento aí em relação de corrupção passiva e tal. Ah, então tá bom. Aí, como eu falei pra você, que eu estava falando anteriormente, eu me reuni com esse pessoal à noite. Tinha uma Bíblia, se eu não me engano, uma ou duas Bíblias, a gente cantava um louvor e tal. Gente, o que tem, sabe o que? Desviado, Gilvan, desviado, filho de pastor. Nossa. O envolvimento com drogas. Cara, envolvimento em... Pô, cara, às vezes os caras rodam por roubo de celular. Tinha todo quanto é tipo de gente ali, cara. Entendeu? Então, realmente eu vivi... até então, cena de filme mesmo, coisa que jamais, porque, olha só... Por isso que eu falo pra você, existem os planos de Deus e esses nossos planos. Meus planos, sabe o que era? Eu tô ganhando meu salário e o salário do INSS. Vou botar meu boi na sombra. Vou ficar mais uns 10 anos, eu era novo, me aposentei com 55 anos. Vou trabalhar mais uns 10 anos aí, faço meu pé de meia e tal, e vida que segue. Tinha plano de saúde, tinha licença-prêmio, igual você falou, e tal, um tique muito forte e tal. Mas regalia, as coisas, o emprego, você dá um emprego muito bom, até agora está privatizado, tem algumas pessoas ainda que trabalham lá e tal. Um emprego muito bom. Só que
Eu estava vivenciando aquele momento ali. E para culminar, acho que o momento mais marcante mesmo, Giovanni, que eu passei ali, que eu me emociono muito quando até eu lembro desse momento, cara. Meu filho é advogado, formado advogado. Meu filho conseguiu que entrasse algumas coisas lá pra mim, de higiene pessoal, até um dinheiro e tal, ele conseguiu que entrasse pra mim. Mas, sendo que teve um dia, cara, ele foi me visitar. Então, quando a gente recebe visita assim, a gente ficava num cubículozinho aqui, tinha um vidrozinho aqui quadradinho, a pessoa ficava do outro lado e eu ficava desse lado. Cara, quando eu vi meu filho com os olhos cheios d'água, me perguntando: pai, como é que o senhor tá, pai? Parece que é uma ficha, né? Pai, como é que o senhor tá? Eu falei: não, cara, eu vou fortalecer ele, vou tentar fortalecer. Não. E assim, naquela circunstância. Então, e Deus ali, cara, a prova não parava por aí, cara. Quando a gente dormia num ambiente tão sujo, que tinha percevejo. Então eu notava que eu novato, as pessoas dormiam só mesmo com o calor que estava, dormiam com camisa. Só que estava um dia tão calor, porque eu fui dormir sem camisa. Pelo Sérgio Cortes, aquele cara que era secretário de saúde, que é médico, que ele foi preso, mas aí ele estava pagando ali, trabalhando. Diminui a pena. Aí ele chegou e falou assim: cara, olha só, eu vou te dar um remédio para você ver melhorar, porque eu podia mandar você pro UPA aí fora, mas se você for pro UPA, que eu tava ali num lugar provisório, que no presídio em si dizem que era melhor, que ali era o inferno. Ali, e no presídio era mais ameno. Onde eu estava era Adriano. Não, lá era pior. Lá era pior. E ele falou assim: olha só, porque daqui a pouco vai vir tua transferência, se você for pro UPA, vão adiar. Aí ele chegou e falou assim: não, então me deu um medicamento, e realmente o medicamento melhorou e tal, e daqui a pouco veio realmente a minha transferência, eu fui transferido para Japeri. Frequentar, né, como eu falei pra vocês. Depois de quanto tempo lá? Cara, eu fiquei ali uns 5 a 6 dias em Benfica. Parecia que foi. Parecia isso. Aí eu fui transferido para Japeri. Então realmente, cara, era um inferno, mas o inferno com menos calor. menos diabinho ali. Não, porque é o seguinte, Japeri era superlotação também, mas tinha um culto, né? Tinha um culto lá também, que tinha um pastor mesmo, que acho que ele se titula pastor, não sei. Lá não tinha pastor, eram nós, que tinha um rapaz lá que conduzia lá em Benfica, mas tinha um culto lá dentro, lá, a gente frequentava, entendeu? E lá tinha, até parece que tinha até um rádio tinha, que às vezes o pessoal escutava melodia. Tinha alguns não, porque tem alguns caras que já tem umas mordomia a mais e tal. Eu só estranhei, Gilvan, sabe o que? Achei muito, até hoje eu fico achando estranho, que assim que eu cheguei descalço. Chegou um cara, do nada, quando me viu descalço, um brancão que assim, jogou uma havaiana pra mim. Eu calcei. Aí tipo assim, mas o cara falou assim: negão, forte, pô, e tal. Então, de repente, assim, não sei o que ele fez, mas foi alguma facção, vou chamar esse negão pro meu lado. Aí vou me aliar, aí veio quando a gente trocava ideia. Então, mas realmente, aí tinha esse culto lá. Pô, a gente tinha esses testemunhos, então ali Jesus já trabalhando mais na minha vida. Ali que foi o crucial, ali eu entendi o que tinha propósito naquela estadia ali minha, tinha chamado, e que ali realmente, se eu não mudasse o meu comportamento quando eu saísse dali, eu tinha certeza que eu não ia demorar muito. Talvez não ia ter outra oportunidade, que Deus é um Deus de oportunidade, cara. Ele dá oportunidade. Como eu falei para você no início, a gente abandona ele, mas ele nunca nos abandona. Então, né, aí tinha uma situação lá, como eu falei, alimentação, cara, esquece, cara, mas você tem que comer. Então, até banho de sol eu tomei, tinha um dia lá que teve banho de sol, tinha um banho de sol, eu falei, aí que eu consegui ver um pouco do céu. Era melhor se alimentar com o sol, né? Aí que você tem a dimensão, você vê o céu que você valoriza, cara.
Eu valorizando assim, que eu tinha saído dali, eu tinha visto o céu, eu falei, que isso? Aí eu falei, caramba. E os dias foram se passando e tinha uma prática de um chamado, em determinado horário sempre tinha um chamado de pessoas que saíam habeas corpus. Aí vinham chamando, fulano, fulano e fulano. Fulano e fulano e fulano. E aí saía um. E saía outro, tchau. Saía um, saía outro. E eu orando ao Senhor, eu já estava declarando ao Senhor. Falei, Senhor, no dia que eu sair daqui, eu quero viver uma outra vida. Quero ser um Davi transformado. Vivenciar todo aquele ensinamento que eu aprendi desde a minha infância. Eu já estava declarando isso. E as pessoas trabalhando, as pessoas intercedendo. Hoje a Manancial, minha irmã era da Manancial, a Jusceia, tinha um grupo orando fervorosamente por mim. Meu cunhado, uma vez ele declarou, o pastor Valdir, que ele nunca viu minha irmã tão mal, nem quando minha mãe morreu, como com esse episódio. Você sabia que esse episódio passou na TV Globo? É mesmo? Passou na TV Globo. Passou na TV Globo, mas a Globo, como a gente fala, né? Às vezes enfeita um pavão, né? De uma forma de que tinha uma quadrilha, que não sei o quê, e que eu tinha dado um desfogo de mais de 1 milhão na empresa. Cara, eu falei, que brincadeira. Aí é quem tá de fora, né, cara? E outras coisas, aí Giovana, aqui vem as pessoas do pré-julgamento, né? Os amigos de Jó. Tá vendo? Tá vendo? Cara, os falsos amigos. Então um monte de gente para acusar, né? Não querem saber. Alguns amigos, entre aspas, né? Te acusando. E eu tava sempre, eu tinha declarado ao Senhor que queria uma outra vida e tal. Quando saísse dali, tem que estar na expectativa de vir cantando meu nome. Há um belo dia, cara, eu tô lá, né? Dentro de uma normalidade, vivendo aquela vida de uma rotina muito estranha, vivendo a normalidade, eis que Davi Ramos da Cruz, Gilvan, eu não sei de que forma, foi um troço voluntário, que eu saí andando ali e de repente, Gilvan, eu estava prostrado no meio daquela cela, de joelho, chorando e obrigado Senhor, e agora eu vou viver uma vida só para Ti, eu vou mudar o meu comportamento, oh Deus, muito obrigado. Então isso foi dia 27, foi dia 12 de dezembro que aconteceu aquele fato, e dia 27 de dezembro, foi em 18, final de dezembro de 18. Sendo que, Gilvan, no Natal, um advogado depois até conversou comigo, dia 23, tava tudo certo, cara, de o habeas corpus, só faltava assinar e tal, essas coisas todinhas. Por um erro de digitação, o habeas corpus não saiu, foi sair em vez de dia 23, dia 27. Mas como se sabe, hoje em dia, eu sei que Deus me falou, o Espírito Santo já me falou, por que não saiu naquele dia 23 para me falar como passar o Natal com a minha família? Eu não estava preparado ainda. Talvez se eu saísse naquele dia, eu ia sair, sabe o quê? Vamos comemorar, vamos beber, tá solto e tal. Ele ainda precisava preparar ainda mais a minha vida para quando eu estivesse em liberdade, estivesse na rua. Como você falou, né? A gente tem planos, mas os planos do Senhor. Os planos de Deus são totalmente, são maiores e melhores. Maiores que melhores, entendeu? E aí, Gilvan, aí eu fui pra rua e tal. E aí, na hora de saída, aí o cara lá, né, da SEAP, ele falou, não, rapaz, isso aqui foi por engano e tal. Não é você não, volta. Falei, pelo amor de Deus, cara, não, deixa eu sair. Aí saí. Gilvan, sabe aquilo que você... Aí você sente a sensação do passarinho quando sai da gaiola. Você, tipo assim, você sair e fica olhando assim os outros, fica olhando o céu, sai andando assim, sem destino e tal. Agora tem um negócio, os caras lá, Gilvan, eles são, acima tem uma organização. Na hora da saída, os caras me perguntaram se eu tinha um dinheiro pra chegar, porque eles tinham umas caixinhas lá e tal, essas coisas todinhas. Uma coisa também que eu me vivenciei ali,
eles estão sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Eles têm sede de ouvir a palavra do Senhor. E ali naquele culto ali, a gente vivenciava, eles têm sede, sim, de estar, porque eles têm temor. Ao modo dele também, às 6 horas, quando tocava a Ave Maria, negócio de trollar, de tocar uma música lá, todo mundo tal. Ao modo dele, eles têm o temor dele, mas eles faltam apresentar o verdadeiro Deus para eles, entendeu? Todos. Era muita reverência, os detentos. Todos os detentos tinham essa carência? A maioria tem carência, eles têm carência de Deus. Você fica quebrantado, né? Tem carência. Tá fragilizado, né? Por quê? Você tá tão... existe a questão de que você está fragilizado e procura Deus, mas eu acho que depois que você sai dali, ali que é a verdadeira batalha. Isso. Ali que é a verdadeira batalha. E ali, o que você tem? Você tem que procurar Deus. Você está ali naquele sufoco, naquele ambiente, você procura Deus. Aí depois que você sai, o que aconteceu comigo? Depois que eu saí, a dificuldade que você tem, que a luta vai começar ali na tua saída. E quando você saiu, quando eu saí, existe outro fato, que eu até tinha conversado contigo. Lá é bermuda jeans, blusa branca, chinelo branco. Os detentos usam isso. Aí tá, eu saí, estação de Japeri. Estação cheia. Pessoal. E olhava assim e falou: aí, esse aí tá vindo de lá. Não sabia que você mais tipo assim, discriminando mesmo, sabia o que estava fazendo e tal. Aí no trem, entrei no trem, aí pô, cheguei em casa, tá? Minha companheira na época tava lá me esperando e tal, foi aquela festa, e daqui a pouco quem chega lá no meu apartamento que eu morava? Pastor Valdir, minha irmã Juscelia, minha sobrinha, chega, né? O pastor já com uma bíblia desse tamanho, já querendo né? Passar um sermão para me evangelizar. Não, agora eu vou fazer um apelo para esse cara, que esse cara não aceitar Jesus, agora. Antes dele falava assim: gente, olha só, aceitei Jesus, eu quero seguir nos caminhos do Senhor, é isso que eu quero. Aí foi uma choradeira, né? Aí foi uma choradeira, cara, foi muito bom, né? Cara, essa cena não sai da minha mente. Aí foi uma choradeira e foi aí que eu me apresentava no Manancial. Eu já frequentava o Manancial. Como eu falei pra você, meu filho é do grupo de louvor e tal, essas coisas todinhas. Então frequentando aí que eu fui. Manancial, foi aquele processo que eu não. Quando eu era crente, eu não cheguei a me batizar, fiz curso de batismo e tal, essas coisas todinhas, entendeu? E sendo que também, cara, quando você volta para Jesus e tal, você muda o teu jeito de ser, gente, que as amizades tudo se afasta mesmo. A maioria, né? E sendo que é um fato maneiro também, interessante, sabe o que foi? Um colega meu, quando eu estava na igreja e tal: Davi, vou te chamar para mim aqui no Edinho do Caranguejo. Quando você vê aquela Antártica suando, eu quero ver você resistir. Mas eu já estava alicerçado. Eu acho que a pessoa que não estiver alicerçada não vai, mas eu estava alicerçado para ir. Eu fui. Chegou lá até a minha época, meu irmão agora, que também está na paz do Senhor e tal, ele foi também, ele bebia e tal, não bebe lá, ele tratou tudo, né? completo, Deus quando faz a obra, faz completo. Aí, os caras botaram ali, dá um baraná, não sei o que. Então, eles, a maioria das vezes, quando você vive uma vida dissoluta assim, tem um menino lá que, o Paulino, nem sei se ele é vivo, Davi, você é um irrecuperável, não adianta que você não tem recuperação. Cara, então, eles, num momento, e um outro lá que chegou e falou assim: e Davi, até sei, agora você vai pra igreja lá, vai ficar paquerando aquela irmãzinha lá da igreja. Mole. Só que, cara, você sabe, tipo assim, eles vêm com esse discurso, mas quando eles depois percebem a tua transformação, a presença do Espírito Santo na tua vida, sabe o que eles fazem? Quando tá na hora do sufoco? Pede oração. Ora por mim. Ora por mim, é muito bom. Ora por mim. Por quê? Por isso que, tipo assim, quando a gente. O Espírito Santo toma conta da tua vida, até o teu falar, teu andar, até a maneira, teu semblante. Eu costumo dizer que a vida do cristão ela é provada, né, com a convivência, né? As atitudes, né?
porque tem muita gente que é cristão, mas quer falar que é cristão, quer fazer com que a pessoa seja convencida que ela é, né? Mas não adianta, porque a verdade, né, ela prevalece. Então, se a pessoa está vivendo uma mentira, você imagina como é sustentar uma mentira para a vida toda. Não tem como. Então, uma hora, ela vai deixar transparecer. Agora deixa eu falar no último fato ruim, pra gente falar coisas boas depois disso tudo aí. Cara, mas olha só, cara. Aí você passou por esse vale todo, eu estava com a companheira, eu falei, pô, beleza, agora tô com essa companheira aqui, vou levar minha vida e tal, vou casar de repente, não sei o que não vai casar, morar junto. Eis o que acontece. Problemas, né, de relacionamento, eu me separo dessa companheira também. Me separo e tipo assim, vamos morar onde? Tal. Aí começa a procurar casa e tal. E eu morava em Paciência, era muito ruim na estrada de Paciência de eu ir pra Manancial. Eu pegava a van, ia andando a Icuri toda com chuva, eu tava no azeite, cara. Eu ia saber da igreja, na unção. Ia lá, chovendo, eu ia andando aquela Icuri ali. E era muito longe pra mim. Eu comecei a procurar uma casa, até achei uma casa ali perto. Pra mim, em Paciência. Mas só que Deus é muito bom. Aí Deus começa a te abençoar. Aí começou a hora da bênção. Aí meu cunhado Evaldir tinha um apartamento ali perto do Açaí. Daí tem um apartamento lá, pô, até pra tu ir pra igreja e tal, melhor. Eu falei, opa, excelente. Eu me separei, peguei minhas coisas e tô morando lá no Açaí. E quando eu morando no Açaí, o que acontece, né? Como eu falo pra você que o diabo trabalha com as suas fragilidades. Um monte de ligação. Ai, Davi, quero conhecer teu apartamento. Quero trabalhar na tua fragilidade. Aí eu falei, não, agora eu tô em outros caminhos e tal, não. Liga, não, queria comer uma pizza aí. Não quero nada. A fragilidade, ela existe, né? Basta você querer fugir dela, né? Tá longe. Tem aquele versículo que fala o quê, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo que ele foge. Ele foge. Então, cara, aí eu pô, na boa. E minha oração, Gilvan, sabe o que, sinceramente? Eu, depois de ter passado por tantas circunstâncias de interação de relacionamento com mulher e tal, e de ter vindo de 3, 4 separações, falei assim. E eu detectei simplesmente. Agora eu já estava um homem evangélico. Sim. Que todos aqueles relacionamentos eu tive, a maioria foi tudo culpa minha. A vida que eu vivia, mulher nenhuma, a adoração não muda. Eu estar na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e até hoje. Eu detectei que a falha era minha, mas hoje eu era um homem cristão, eu já tinha detectado isso. Então, minha oração era a seguinte, Senhor, eu vou ficar sozinho, trabalhando para Ti. Se for o caso, Senhor, me presentear com a companheira que seja uma pessoa evangélica, pode ser gorda, pode ser pequena, não precisa ser feia e tal, mas eu queria que o Senhor me presenteasse. Sendo que, tipo assim, em plena, antes um pouquinho da pandemia, Deus me presenteou com a minha atual esposa, uma mulher linda, uma mulher de Deus, a qual nós nos casamos. Eu fui presenteado também com a família dela, uma família linda que juntou com a minha família linda também. E hoje em dia Deus é um Deus assim que quando Ele faz uma situação, Ele faz de uma forma completa. Aí eu digo pra ti, perdi muita coisa materialmente, sabia? Eu ganhava 2 salários, passei a ganhar só do INSS. Ganhava TIC, ganhava cesta básica, ganhava plano de saúde. Tinha quase 1 ano de licença-prêmio para tirar, que eu podia até pegar em dinheiro ou não e tal, essas coisas tudinho. Perdi, mas sabe o quê? Ganhei minha salvação. Ganhei a liberdade. A frase, quando eu saí dali, essa frase que eu falo sempre quando eu vou dar meu testemunho, é o que eu ganhei a liberdade e ganhei a libertação. Tô lembrando daquela música que tá estourada aí, acho que Felipe Rodrigues. De Felipe Rodrigues, que adianta eu ganhar o mundo inteiro. Mas só que o Gilvan, mas o mundo tá assim. Tem muita gente que tem materialmente tudo, tem casa, tem família, tem carro, tem plano de saúde, tem viagem pro exterior, mas não tem Jesus. Aí existe o vazio, nada, né? Não tem nada. Existe esse vazio, João. Verdade. Então, cara, e outra coisa,
E a Manancial, a igreja que a gente congrega, cara, é uma igreja que, tipo assim, agregador, uma igreja que te recebe, uma igreja preconceituosa. Tanto que este testemunho que eu dei foi testemunho que também, resumidamente, eu dei no meu batismo, quando eu fui me batizar. Já dei esse testemunho do nome de oração, porque talvez é que a gente estava conversando antes. Às vezes o vale que você passou, que poderia ser motivo de vergonha para ninguém saber, mas não, você tem que falar. O poder que Deus tem de transformar a vida. Exatamente. O poder que Deus tem propósito. Que se Deus conseguiu transformar a minha vida, que tinha propósito na minha vida, você que está escutando aí do outro lado aí também, Deus tem propósito na sua vida. Amém. Pode também transformar a tua vida como transformou a minha. Agora eu vou falar para vocês, gente. Existe na Bíblia, no mundo teria aflições. Hoje a gente é da igreja. A gente passa por dificuldade na família, dificuldade com filho, dificuldade de doença, dificuldade financeira, mas só que a gente tem Jesus. A gente não passa sozinho, né? A gente tem Jesus que te dá direção, João. Então muita gente, cara, e tipo assim, aquele versículo que fala assim, a paz que excede todo entendimento. Às vezes você está no meio da tribulação, o mundo te olha assim e fala, não sei como é que esse cara conseguiu. Às vezes tem pessoas que falam assim, como é que esse cara conseguiu? Como é que esse cara, por quê? Tudo que parecia, Giovana, que seria o meu fim, que eu estaria no fundo do poço, que se eu tomo uma escolha errada, por quê? A gente erra de acordo com a nossa escolha. Se eu tomo uma escolha errada, talvez eu não estaria aqui para contar esse testemunho. Porque, como falei para ti, acho que era a última oportunidade que Deus tinha de estar me dando. Que ele bateu na porta, bateu na porta. Ele é um Deus zeloso, né? Mas também é um Deus de fogo, né? Então, ele te deu várias oportunidades. Ainda bem que você chegou numa oportunidade ali que você achou que seria a última. Com certeza. E teve aquele... Que Deus disciplina quem ama, é bíblico. Sim. Deus disciplina quem ama. Então, quando eu bati, ele bateu a porta, eu abri totalmente, ele entrou e ceiou comigo, está comigo até hoje. Amém. Amém? Com certeza. É isso aí, João. Meu Deus. Eu tava intertido aqui, né? Gustavo, nosso amigo aí, tá controlando a câmera aí. Gustavo, eu tava intertido aqui na história do Davi, que eu até esqueci de olhar o briefing aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A gente já tá caminhando pro final, Davi. Isso. Mas assim, muito bom, cara. Falar de Jesus é muito bom. Ah, com certeza. Deixa só eu voltar aqui, que a gente tem aqui um finalzinho aqui. Davi, depois que você passou isso tudo, cara, hoje, com certeza, você tem dentro de você uma missão, né? O que você acha, qual é a sua opinião depois de ter passado isso tudo? O que você deve passar para uma pessoa que ouviu a tua história, se identificou com ela, né, um discipulado? Então, o que você tem para falar para essa pessoa agora, depois de ter vivido isso tudo aí, e essa pessoa que ainda está lá em cima do muro, né, tá naquela coisa, como a gente conversou no início, né, tem pessoas que acham que estão em Cristo, mas elas estão vivendo de aparência. Isso. Né? Então, assim, com certeza você tomou essa atitude, essa posição, e até hoje você está com Cristo. Graças a Deus você vai permanecer em Cristo. O que você tem para falar para essa pessoa? Tem que falar primeiramente esse de amor, propósito de salvação, propósito de vida eterna. Sendo que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo e você pode vencer também. E com Cristo no barco as coisas se tornam fáceis. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O temporal vai existir, mas o temporal vai passar. Ele vai estar com os braços abertos para te abraçar. E para, sabe o que? Te ligado com ela. Aí meu filho, muito entristecido, passou uma mensagem para mim. Aí sabe o que eu falei para ele? Filho, a morte, eu e você, todos nós vamos passar. Mas pior é morrer sem Jesus. Então você que está aí do lado, existe um Deus que te ama, é um Deus de oportunidade. Ele bate a porta, ele não invade. Ele bate a porta, ele vai bater a sua porta, não endurece seu coração não.
que ele tem planos e propósitos na sua vida, como ele tem na minha. Ele tem uma missão, eu tenho certeza que ele tem essa missão, que hoje eu estou tendo essa oportunidade de passar a minha história, para poder, através da minha história, a pessoa saber que existe solução. Eu estava lá no fundo do poço, mas ele veio com a sua boa mão e me levantou. E minha missão é o quê? É levantar pessoas também que estão no fundo do poço. E é por isso que a gente tem que se dedicar à oração, à comunhão e à palavra. Meu discipulador falou isso. A gente não pode se afastar da palavra e da oração. É fundamental. Então, você que está do outro lado aí, Jesus te ama. Jesus tem planos e planos, como era o Davi hoje. Meus filhos que ainda continuam redios, volta para Jesus, gente. Marcos, você fez radical comigo, cara. Também, cara, volta para os caminhos do Senhor. E amigos, né? Também amigos meus que também vão ver esse podcast, que Deus é um Deus de oportunidade. Ele está de braços abertos esperando vocês. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando mais ao final de um podcast Testemunho de Cristo. Essa foi a história do Davi, mas eu queria primeiramente agradecer, Davi. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, Gilvão. Obrigado você pela oportunidade. Quando me chamou, cara, eu fiquei, dar aquele frisinho, quando eu cheguei ali, dá um frisinho, mas mesmo que você falou, que quando a gente senta aqui, a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Você tem certeza absoluta que as palavras que fluem, as coisas que veio à memória da minha mente, se eu chegar e falar, Davi, fala tudo de novo. Exatamente. O objetivo do canal, pessoal, é esse: é edificar a nossa fé cada vez mais em Cristo, né? A gente sabe que tem muita gente precisando, sedento da palavra, como você disse, né? Tem vários lugares aí que pessoas estão sedentas da palavra. Então, o Testemunho do Cristo quer ouvir a sua história.